live semanal sobre musculação, fisiculturismo e todo tipo de esporte junto com meus parceiros. Hoje, William Montemeso, eu, Alexandre Judelis, Dani Kerp nos bastidores, e aquele host que está em casa, cuidando da Aurora, que daqui a pouco está chegando aí, né, William? Está se aproximando. E nós vamos hoje é Musculando Responde, hoje é tema livre, temos várias perguntas aqui que os nossos seguidores fizeram, e a gente vai tentar responder uma por uma. Se você estiver aí nos acompanhando agora ao vivo e quiser fazer uma pergunta, também pode fazer, tá? E nós vamos responder. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre os nossos apoiadores. Eu queria ressaltar aqui um evento que vai acontecer dia 20 de julho, tá? No Salão de Eventos da Fiergs, tá? Tá sendo promovido pelo Daniel Gregory, pela In The House Fitness, tá? Que é um meeting de treinamento feminino, tá? Nada mais do que Walter Krause, Jonato Prestes e a grande Ângela Borges vão estar. Vai ser um dia inteiro de conhecimento, vai ser um workshop extremamente interativo, né? O Musculando está promovendo eventos junto. Para profissionais da área de educação física, nutrição e medicina do esporte, a gente tem que seja imperdível, né? Essa oportunidade de ter 3 ícones do bodybuilder aí falando para nós assim, do papo mais reto e direto sobre o nosso esporte. E ressaltando assim, que são pessoas que todos são atletas ou foram atletas, já Borges, mais de 60 títulos aí, mundiais, todos professores de pós-graduação, sendo que assim, o Jonato e o Walter Krause são PhDs, tá? Ângela Borges também professor de pós-graduação. O Jonato, eu acho que talvez na área do treinamento físico seja quem tem a maior produção científica, mais de 400 artigos aí revisados por pares. Então, assim, vale a pena para quem é professor, para quem é treinador, para quem prepara atletas, para pessoas até que não são treinadores, professores, mas que queiram assistir, aprender mais sobre treinamento físico, para o marombeiro raiz aí, que quer aprender um pouquinho mais, tá? Porque essa turma aí, eles têm muita experiência, eles têm a vivência prática e eles têm muita ciência para passar para a gente, tá? Mas antes disso, a Dani vai falar sobre os nossos apoiadores. Então vamos lá, Christian Quito, designer de produções gráficas, Farmácia Santé, Franceschi Advogados, Clínica Move On e Matéria-Prima Suplementos na cidade de Taquara. Beleza, pessoal. Então vamos falar aqui sobre as perguntas que foram feitas. Agradeço aí aos seguidores que perguntaram. Primeira pergunta aqui, eu vou passar para o Will responder. Passa aí. O Will é treinador e preparador de atletas, sabe? A pergunta foi assim, Will, qual a categoria mais concorrida? Tá? Excelente. É uma pergunta bastante ampla, para a gente escolher bastante assim. Ela é bem ampla assim, e bem multifatorial. Mas o que a gente vê notado, tanto nas duas congregações, na FBB e na NPC, a mais concorrida por número de praticantes são 2 categorias fitness. Na feminina, a categoria biquíni, e na masculina, a categoria men's physique, né? São as 2 que têm maior volume de atleta. Mas a mais concorrida em nível de performance, indiscutivelmente, a categoria wellness para as meninas e a categoria bodybuilder open para os homens. É onde você tem que ter o maior volume muscular, o maior tempo de treino, maior maturidade muscular. Então, por número de pessoas, essas 2 iniciais, só que visando performance e o alto rendimento, essas últimas 2 indiscutivelmente. Bodybuilders daí é o pessoal mais pesado. Isso, tipo os monstros, né? No caso, a categoria que tu... o Incrível Hulk. Tem uma pergunta aqui, também, assim, ela é recorrente, já foi recorrente aqui, mas se crianças podem praticar musculação. Tá? Então, eu vou dar uma resposta aqui para vocês, que é uma resposta baseada em evidências e também um pouco empírica, mas o que acontece? O medo da criança praticar musculação, isso era um conceito muito atrasado que se tinha. É que praticar a musculação em crianças poderia causar um retardo no crescimento por lesão da epífise óssea. Tá? Pensando no seguinte, para a gente crescer, os ossos longos eles crescem através da multiplicação celular
nas extremidades dos ossos. Então o medo era que, praticando musculação, a epífise óssea poderia ser lesada e a criança não cresceria. Porém, o que acontece? As crianças jogam bola, jogam basquete, jogam futebol, pulam de cima de árvore, e tudo isso causa impacto nas epífises. E as crianças não têm problema de crescimento por impacto em atividades normais. Correr já é uma atividade que dá muito impacto. Vamos supor, durante a corrida, o impacto do peso ele é multiplicado por 3. Vamos supor, se uma criança pesa 40 quilos, durante uma corrida, o simples fato dela correr, quando ela colocar o pé no chão na corrida, ela vai estar com mais ou menos 120 quilos de impacto, de força, isso fazendo fisicamente. Então, a musculação, ela não há contraindicação para que crianças pratiquem musculação. Inclusive, em outros países, as crianças desde idade muito precoce estão fazendo lá levantamento de peso. A única questão que tem que ver é o seguinte: está sendo treinada uma criança e não um mini adulto. Essa aí é a grande situação profissional, então, que medicamente falando, fisiologicamente falando, as crianças podem praticar a musculação, só que é um treino para uma criança e não para um mini adulto, basicamente isso. Então é uma questão recorrente. Crianças podem, sim, devem praticar a musculação e deveria talvez ser incluído no currículo das escolas como base para qualquer esporte, né? Isso é bem interessante, porque se a gente vai pegar assim, os países que são mais, digamos assim, conhecidos por serem grandes medalhistas e recordistas olímpicos, como China, Estados Unidos e Rússia, você vai ver a base de educação deles, educação física, envolve levantamento de peso, né? Todos eles, né? Principalmente a escola russa e americana. Eles são referência em todos os esportes. Claro, a gente sabe pelo grau de investimento, mas a base começa lá embaixo, né? E fora os benefícios a nível de cognitividade, né? O que o esporte desde a criança vai levar ela a ter disciplina, dedicação, comprometimento com tudo, né, ao seu redor, não apenas ali dentro da sala de musculação. Will, deixa eu te perguntar um negócio. A criança que treina, ela também pode seguir um plano alimentar? Pode, como deve, Dani. Até para ajustar as tuas devidas realidades nutricionais desde a fase do crescimento, com o adicional gasto calórico do exercício, né? Então isso seria maravilhoso, uma pessoa ter um plano alimentar voltando assim à sua qualidade, conhecendo o porquê de comer saudável, comendo realmente alimentos que vão fazer um diferencial enorme, não só no esporte, mas na saúde dela desde pequeno, né? Isso seria fantástico se todos tivessem acesso a isso, né? É fundamental como deve, né? É porque a gente vê hoje em dia nas academias muito jovens treinando, né? Então a gente não tem a gente não sabe se eles estão se alimentando direitinho para fazer aquele exercício. Então, de repente a coisa seria mais, seria melhor, né? Com certeza. Com a nutrição, alimentação correta. Exatamente. E uma coisa que chama bastante atenção, agora falando de crianças e adolescentes, né? Que eu sempre, quando iniciei a treinar há um bom tempo atrás, na minha adolescência, né, e a gente era doutrinado pelo nosso treinador que tinha na época lá, cuidava da academia, a gerar um lifestyle, né, gerar um estilo de vida, entender que aquilo ali é muito além do que levantar peso, né, e hoje em dia está voltando essa essência, se perdeu, e agora tu vê crianças, adolescentes falando que querem um lifestyle dentro do ciclo de musculação. Isso é fantástico, sabe, a gente fica muito feliz em escutar isso, que está realmente voltando da forma correta, né? Tá, bom, vamos aqui para mais uma pergunta que foi colocada, que é o seguinte, essa aí para o Will responder. Se cardio é melhor em jejum ou após comer? Tem aquele negócio do aeróbico em jejum, que os atletas fazem, aí, então a gente vai agora ter a opinião do profissional que realmente entende, né? É aquela coisa, cardio é bom o tempo todo. Então, indiferente do horário ali, for em jejum alimentado de noite, de manhã, o gasto calórico é exatamente o mesmo, né? Não vai alterar em nada nisso, né? O detalhe é fazer em jejum, a gente coloca para 2 fatores. Para algumas pessoas tem má adesão à dieta, a gente sabe que começando o dia com exercício aumenta a adesão ao plano alimentar, então isso é um benefício além, né, do que gasto calórico, e para sim gerar um processo de benefício a nível cardíaco. Melhora em relação a algumas funções cardio, né, a relação do aeróbico jejum. Mas queima de gordura não acontece a mais, tá?
tirar a gordura do adipócito, isso acontece. Mas, porém, oxidar essa gordura e transformá-la em forma de energia é a mesma situação alimentado ou não alimentado. Teve muito disso, né? Porque se achava que fazer um exercício em jejum, você teria mais acesso ao tecido adiposo. Até isso acontece, mas transformar uma queima de gordura adicionalmente a mais não é fato. A ciência comprova que não. É que às vezes fica um pouquinho difícil para as pessoas que não são da área pensar, mas exatamente o que ele falou, durante o cardio vai acontecer a mobilização dos depósitos de gordura, né? O que está armazenado lá em glicerídeo, triglicerol, ele vai entrar na corrente sanguínea para ser utilizado sob forma de energia, mas muitas vezes o que acontece é somente uma mobilização, né? Não dá tempo de queimar, né? Que se dá essa gordura, né? Em nível científico a gente fala ressíntese de gordura, de lipose, tá? Então, naturalmente, para uma pessoa leiga é assim, você vai tirar a gordura da célula, não vai gastar, ela vai voltar para a célula. Então, isso que vai acontecer. Mas não que vai potencializar na nossa célula geradora de energia uma maior potencialização de queima de gordura. Isso acaba não acontecendo. Porque na verdade, o que acontece? O nosso depósito, vamos dizer que o depósito está na pança, né? Ele vai sair dali, vai entrar na corrente sanguínea, só que o tecido que está requerendo energia naquela hora, vamos supor, é o tecido muscular, então vai ter que entrar na corrente sanguínea, entrar na célula muscular, entrar dentro da mitocôndria para acontecer todo aquele processo e não tem porquê, né? Não. Então o cardio você deve fazer quando você conseguir encaixar melhor no teu dia a dia, diferente o momento que for, só faça. Tá. E não tem horário pro cardio? Só a gente tenta priorizar não antes do treinamento, né? Para tu não cansar, não gastar reservas de energia antes do exercício primordial que é a musculação. Então você fazendo de manhã, treinando 4 horas depois você já se alimentou, ou após o treino, de noite, isso é indiferente. Quando o dia a dia da pessoa conseguir realmente tornar aquele cardio prazeroso sem atropelar nada no dia dela, né? Então aí, pessoal, nós derrubamos os mitos que às vezes ficam... aquele negócio fica recorrente, fica repetido e já fica aquela cultura de que tem que ser só em jejum, cara, tal. Mas uma pergunta aqui que tem, eu acho que eu até posso ajudar a responder, que assim, se existe o uso de esteroides anabolizantes sem colaterais? Gurizada, é o seguinte, não tem, infelizmente eu vou dizer, não existe uso sem colaterais. Por quê? Vamos dizer que o colateral mais comum é acne. Tá? Então, se eu tiver, ou a menina tiver 1 ou 2 espinhas, acne, isso é um colateral. Tá? E é muito difícil que isso não aconteça. Tá? Então, não dá para dizer que existe o uso de esteroides sem colaterais. Agora, colaterais sem colaterais tão nocivos, aí vai depender de dose, tempo de uso e várias outras situações. Tá? A acne é diferente de uma hipertrofia cardíaca, por exemplo. Então, às vezes, é muito comum a gente conversar com usuários ou até atletas, não tive nenhum colateral, só tive um pouquinho de acne e caiu um pouquinho o cabelo. Isso é colateral, tá, pessoal? Que vem a questão. E também tem os colaterais que não são visíveis, porque daqui a pouco a pessoa não fez exame de sangue, mas o seu colesterol está alterado, aumentou o hematócrito. Então, existem colaterais toleráveis e colaterais não toleráveis, mas não tem como dizer que exista o uso isento de colaterais. Talvez possa existir o uso dentro de uma margem de segurança ou talvez uma margem de controle de danos, que às vezes é o que o médico faz, né? Controle de danos no uso ou tentar que o uso seja mais racional. Mas isento de colaterais, se alguém falar para vocês, não tem como. Né? Não tem como. Algum colateral pode até não ser perceptível, mas se a gente passar por uma análise assim, vamos dizer assim, mais metodológica, mais científica, mais racional, a gente vai ver que sim, o colateral ele pode até não atrapalhar, né? E depende muito do paciente, depende para mim, para o William, tem uma acne, tem uma espinha, é um colateral? Mas pode para a gente não ser importante, agora talvez para uma menina ela ter mas uma acne pode ser um colateral muito importante, então não tem uso sem pelos, não tem uso sem colateral.
William, tem uma que pra ti aqui, mas é uma pergunta bem legal, tá? Porque, assim, Manda braba aí pra nós. eu gostei da pergunta. Como se alimentar para crescer? Acho que a pessoa dizer crescer em termos de massa muscular. De massa muscular. Né? A regra é simples, a aplicação não é tanto. Mas a regra é simples o quê? Você tem que comer mais do que você gasta. Então a gente tem que estar em superávit calórico. Então o superávit calórico é tu consumir mais energia e nutriente do que você precisa. Que daquele excedente de nutrientes que estão ali presentes vão sim servir como um material de construção para o teu corpo criar tecidos novos, principalmente tecido muscular. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma distribuição de cada macronutriente, que são 3, carboidrato, proteína e gordura. Dentro do que é especificado pelo teu nível de treinamento, o que a gente faz? Para hipertrofia a gente consome de 55% a 60% de carboidratos. Então a fonte primordial é carboidrato. Em torno de 15% a 20% de proteína e o restante a gente consome de gordura, né? Boas fontes de gordura também. São importantes para várias funções fisiológicas, até a formação de hormônios. Então a gente tem que comer mais se a gente precisa, alimentos limpos. Falo limpo não, fast food, alimento de padaria, comer arroz, carne, massa, aipim, ovo, né? Daí você vai conseguir realmente ganhar massa muscular. Só que daí os cálculos são um pouco mais complexos e provavelmente você vai precisar de um profissional capacitado para te conduzir. O carboidrato ali, acho que é interessante a gente pontuar isso aí. Dá para dizer que é o componente mais, não digo mais importante, mas mais base mesmo da alimentação. Né? E a gente vê muitas dietas da moda e muitos influenciadores, e aí eu acho ruim isso aí, e é interessante que a gente está tentando trazer um pouco mais de verdade científica, e o William certamente é um dos grandes nutricionistas esportivos do estado, sem dúvida eu digo isso. A gente vê muito pessoal falando em dieta carnívora, dieta cetogênica, e até mesmo colocando como se isso desse uma melhora de performance, e até para hipertrofia, né? Não teria muito como uma pessoa ter uma boa performance cortando carboidratos, né? Jamais, né? Porque você tem que botar o combustível para a máquina andar, e o combustível de um treino de alta performance é o carboidrato. Então, cada ano aparece uma dieta nova, um método novo de um blogueiro, um guru da vida, mas é tudo voltado a ganho de dinheiro, a gente chama de charlatões, né? Sim. Então, o que funciona é o que a ciência fala. Base de carboidrato, sempre alta para hipertrofia, você complementa com gramas por quilo de proteína e uma quantidade de gordura. Então, dieta zero carbo, cetogênica, carnívora, low carb, para hipertrofia, infelizmente, não vai conseguir grande grau de sucesso, não. O carboidrato faz parte do processo de hipertrofia, né? Ele dá energia para as células trabalharem. E pode ser também, dentro dessa base aí de dieta, não pensando em hipertrofia, mas pensando em saúde, eu faço uma dieta saudável sem cortar carboidrato, sem nada. Exatamente. Para uma dieta saudável, a gente chama de dieta normoglicídica, que é uma base de 40% a 55% de carboidratos, né? Então, com o grande consumo energético da dieta do ser humano tem que ser esse derivado de carboidratos. Ressalvo para algumas pessoas, em alguns momentos específicos, como um diabético muito descompensado, você tende a baixar um pouco esse carboidrato. Ou para uma menina que está com uma grande resistência periférica à insulina por causa de uma SUP, né? Também você pode meio que jogar para baixo. Mas na hora que os marcadores estabilizarem, você volta ao consumo mais alto. Tem uma situação clínica ali que... Mas é uma exceção, né? Da cetogênica seriam para crianças com epilepsia, que talvez diminui a atividade cerebral, diminuiria as crises. Não sei a longo prazo como isso aí seria sustentável, mas para ver que até uma dieta sem carboidrato, a pessoa vai fazer cetose, vai diminuir até a questão cognitiva, então não é legal. Só que a gente vê muito isso, vê na prática mesmo, às vezes os pacientes cortando carboidrato e ao mesmo tempo como dá uma grande perda de peso nos primeiros dias, né, principalmente em água, a pessoa, nossa, estou emagrecendo bastante, mas como vê a perda de gordura não... Acaba sendo a mesma com uma dieta normocalórica, uma dieta hipocalórica com níveis de carboidratos normais.
E sem sofrimento, né? Sem sofrimento. E sem radicalismo, né? Porque hoje em dia o pessoal parece que gosta de passar trabalho. Tem de tudo aí, né? Então, em relação também, dá para ver em relação ao jejum, né? Como é que tu procede com isso? Tem também blogueiros colocando essa questão do jejum para... O jejum, né? O jejum foi uma técnica que eles defendem, que melhora não sei o que lá, as células, tudo balela. Não é nada cientificamente comprovado. Todo estudo muito raso, né? O que funciona é você comer saudável, né? Não tem. O resto é balela e charlatão ganhando dinheiro em cima do pessoal aí um pouco desprovido de conhecimento, né? O pessoal tá pagando para passar fome. E hoje tem muito, né? Você vai em alguns perfis aí de alguns, digamos assim, alguns ícones desse mundo aí, né? São especialistas em alguma coisa. Você não tem que ser especialista, você tem que trabalhar da forma que o paciente necessita ser trabalhado. Então, é a mesma coisa falar, eu sou especialista em dieta normocalórica, mas se não precisar usar ela, eu não preciso, eu tenho outras ferramentas para usar. Só que eles passam tudo igual para todo mundo. E não é assim que a roda gira, né? Então, abre o olho. Quem é especialista só em alguma coisa, você deve fugir. Essa parte nutricional. Tem mais uma pergunta aqui, acho que ele pode responder também, tem bastante coisa. Qual o melhor suplemento? Isso que é recorrente essa pergunta. Exatamente. Indiscutivelmente a creatina. Ainda por custo-benefício é o melhor, né? Outros suplementos a gente consegue tudo através de alimentos, né? A creatina também a gente consegue em carne vermelha, sua maior fonte, né? Mas para você consumir uma quantidade significativa de creatina que seja funcional ao benefício de hipertrofia ou de recuperação celular, seria impossível você comer todo esse volume de carne. Em torno de 2,5 kg, 3 kg de carne vermelha. Então a creatina é um suplemento indispensável sim, para quem visa performance. E não só na musculação, mas em outros esportes de endurance ela vai fazer uma diferença muito grande. Então é o suplemento mais estudado, o que mais tem estudos de alto grau de relevância falando em benefícios, e o que a gente tem maior acesso hoje em dia nas casas de suplementação, mesmo na internet, para se comprar. Tem uma situação da creatina que veio um pouquinho para a minha área, que se associou muito à questão da insuficiência renal, né, que poderia dar da lesão renal. Então, assim, não tem nenhum estudo consistente que comprove que a creatina causa dano renal. Não, isso, no princípio, não existe, tá? Não está associado à insuficiência renal. Talvez essa ideia seja por duas questões, porque teve um estudo muito antigo com a creatina que foi feito em pacientes com insuficiência renal, e aí o pessoal, vamos dizer assim, ouviu o passarinho cantar e ouviu falar creatina, insuficiência renal, e seguiu replicando isso aí como se fosse uma verdade, mas não tem. Mas acontece. E depois tem a questão que foi também. Passarinho cantando. Mas o pessoal às vezes toca de ouvido, né? Escuta ali e não vai atrás da referência, né? E tem outra questão que, assim, como a creatina ela é produto a creatinina é produto da degradação muscular, e se eu aumentar muito a suplementação de creatina, eu posso ter um levemente da creatinina, mas não significa que você está entrando em insuficiência renal, né? Então, às vezes as pessoas associam a creatina, sim, é um suplemento, tanto na opinião do nutricionista, é um suplemento seguro, e na opinião médica, sim, é um suplemento seguro. Também tem associação do uso de creatina para doenças neurodegenerativas, então tem muita coisa boa aí na... Criança pode fazer uso da creatina quando treina? Criança? Em princípio, mas dentro das doses preconizadas. Tem que ver a necessidade de suplementar. E se não tem outras coisas para explorar, além de com a suplementação com ela, né? Exatamente. Mas sim, não teria nenhum contraindicação. É que nessa questão da creatina, assim, teve várias funções também, né? Assim, tipo, a parte renal, foram utilizadas, assim, creatinas de baixa qualidade também nesse estudo. E é muito interessante que no consultório você vê de tudo. E claro, você não pode julgar a pessoa porque o nível de conhecimento da área às vezes pode ser pequeno. Mas tem pessoas lá que realmente bebem e fumam, comem altos níveis de gordura saturada e se preocupam em tomar creatina.
Né? Então, acho que tem muita mais coisa para melhorar no seu nível de saúde do que ficar com medo de tomar uma creatina. Mais ou menos isso que acontece. Exatamente. Não vou ter cálculo renal. Você vai ter cálculo renal se você não estiver bebendo. Né? Então, tem muito mais coisa ali que você deva ter medo antes do que uma creatinazinha inocente. E tem essas situações, né? Não tem medo de comer fast food, não tem medo até de usar droga, né? Usar álcool, mas tem medo de tomar um scoop de creatina. Não é lógico, mas acontece. Tem uma situação engraçada aí, uma pessoa em comum aí, que uma pessoa que treina, ela é usuária de esteroides, né? Tudo certo, tá? Cada um faz o que quer. Mas eu tava com medo de tomar um paracetamol. E veio me perguntar desse cara. Eu acho que tu faz coisas que podem prejudicar mais do que o paracetamol. Coitado do paracetamol, Tilenolzinho. Mas tudo bem, né? Ajudando a poder falar um pouquinho dos nossos apoiadores e do que tu trouxeste aí de... Então, falando em suplementação, temos ali na mesa, né, que a matéria-prima nos mandou, a creatina, que é da matéria-prima, você compra o refil, né? Tem um whey, da Top Whey 3W da Max, com 31 gramas de proteína, que ele é um sabor de chocolate, mas você encontra outros sabores. E temos um kit ali do Brandão e do Flex Willis, é isso? Do Flex, exatamente. Então, é um pré-treino e uma creatina também. Então, esses produtos e outros você encontra na matéria-prima da cidade de Taquara. Clínica Movion na cidade de Igrejinha, com serviços de nutrição, quiropraxia, liberação miofascial, ozonoterapia, biomedicina, pilates. Vamos pensar. Nutrição. Eu falei, foi a primeira coisa que eu falei. Muito bem. Então, precisando, Move On na cidade de Igrejinha. Farmácia Santé, farmácia de manipulação. E não é só uma farmácia de manipulação, né, pessoal? Tem medicações de balcão. Então, precisando, procure a farmácia Santé. Hoje eu vou falar, então, do minoxidil ali, que é usado para as pessoas que têm aquelas quedas de cabelo. Então, precisando, procure a farmácia Santé, que eles manipulam a sua fórmula e personalizam para você. Ali o Christian Kitsu, ele é designer de produção. Se você tem um negócio que quer alavancar seu negócio, chame o Christian, que ele ajuda você com essa parte. Vamos ver o que mais. Santé, Franceschi Advogados, você que quer fechar um contrato com o seu aluno, o Dr. Luciano Franceschi atua nesta área, então. Precisando, procure o Dr. Luciano Franceschi. E hoje, pessoal, vamos falar... hoje a gente tem uma novidade. Isso aqui é um suporte para celular, o William está usando aí, que dá para usar aqui em casa, para usar no podcast, feito uma impressora 3D, tá? Pela Vida Nova 3D, uma empresa aqui de Taquara que trabalha com... Nos presenteou. Tá? Que é do Paulinho e da Pan, inclusive, né? Filha e nosso genro aí. Ali, eles estão ali, ó. Eles estão ali escutando. Pessoal, assim, ó, perfeito, eles estão fazendo qualquer coisa em impressora 3D. Isso aqui ele fez rapidinho, a gente falou com ele no final de semana, tá? E assim, ó, perfeito, acabamento perfeito, extremamente útil. E não é só o suporte para celular, né? A Vida Nova é uma empresa aí que tá começando. Tá alavancando. São 2 jovens aí. Tem 2 impressoras, eu vi o processo de impressão, é bem legal de ver, tá fazendo muita coisa, então fiquem ligados aí que a gente vai estar falando, né, sobre a Vida Nova 3D aí nos próximos podcasts. E pessoal aí, obrigado aí pelo mimo aí, tá funcionando muito, muito bem. 100% aprovado. 100% aprovado. Tá? Então, precisando qual o nome? Vida Nova 3D. Vida Nova 3D. Eles não mandaram arte aqui, mas daqui a pouco eles... Vai colocar, tá? Voltando a falar aí, pessoal, quem está ao vivo e não assistiu, meeting de treinamento feminino, agora em julho, tá? Angela Borges, Walter Krause e Jonato Prestes, tá? Salão de evento da Fiergs, tá? Evento grande aí, o Daniel Gregory tá promovendo, tá? A gente vai estar presente, o Musculando é um dos apoiadores do evento, tem bastante gente apoiando. Para quem é ligado ao meio, como eu digo, na bolha da maromba, pode ser marombeiro, pode ser professor, pode ser treinador, nutricionista, médico,
quem está focado para essa área aí, você que só treina aí, vale a pena, tá, pessoal? Eu sempre tenho que aprender e o pessoal tem muita coisa para passar para a gente. Tá? Vamos seguir um pouquinho aí com as nossas perguntas, depois o William vai falar um pouquinho aí do último campeonato aí da IFBB, que o William foi um dos grandes vencedores aí, teve até um primeiro lugar. Aí, William, já essa pergunta aí, acho que entra dentro desse gancho, né? Por que os fisiculturistas pintam a pele? Sim. Eu nunca tinha feito, mas é bem legal. Geralmente o que acontece? Quando a pessoa tem uma pele muito clara, tu não consegue uma tonalidade de profundidade de corte, né? A luz é opaca também para facilitar isso. Então, com a pele um pouco mais morena, um pouquinho mais bronzeadinha, tu vai ter um contraste entre sombras, né? Isso vai dar um aspecto um pouco maior de definição. Vai deixar o músculo assim mais cortado, mais marcado, né? Vai aproveitar mais assim daquele efeito 3D que a musculatura possa ofertar. Então é pintado justamente para aumentar aquele efeito de definição da luz, né? E as pessoas mesmo mais morenas pintam também? Também, exatamente. Mesmo a pessoa de pele mais negra também acaba pintando, né? Até porque daí ela dá um nível assim mais de brilho, né? Fica uma coisa um pouco mais, digamos assim, aquele efeito mais cheguei assim na hora de posar. Exatamente. E tem sei lá, um bronzeador, uma pintura específica? Isso, geralmente assim, tu pode fazer de dois jeitos, pintar com o rolinho, com o pincel em casa, ou realmente tem as empresas que pintam lá no momento, né? Vai muito de como o treinador ou o atleta gosta de dar sequência no trabalho ali. Eu prefiro pintar na hora, né? Fica melhor acabado, passa 2 demãos rapidinho, porque caso você tem que passar uma demão, daí tu vai dormir, daí tu vai acordar, vai passar outra demão, próximo do campeonato é passar de novo. Então é uma obra, é uma mão, fica muito tempo ali, né? Daí com o jatinho lá, esse jatinho tipo de pintar carro, né? Daí é rapidinho, ali, minutinhos você já faz. Eu te perguntar um negócio, é uma dúvida minha, porque a gente vê nos campeonatos, tem gente que pinta o rosto também, pinta o rosto não pinta. Tem que pintar, porque senão dá um contraste muito grande, né? A pele, assim, o corpo moreno e o rosto parece o Gasparzinho, né? Fantasma, né? E isso realmente conta um pouco de ponto, tem que ter uma equalidade entre corpo e rosto, né? Daí algumas pessoas realmente pintam o rosto lá com o jato, outras já tem aquela tinta que eu falei assim antes, né? Para pintar só o rosto como se fosse uma maquiagem, né? Você passa ali com um algodãozinho, né? Então daí até preserva um pouquinho para não escorrer nos olhos, né? Tem uma manha. Tem. Daí você pode fazer dos dois jeitos, mas geralmente o pessoal leva o rolinho assim, o pincelzinho e pinta o rosto separado. Tá. Né? Obrigado, pessoal. A última pergunta aqui é assim, musculação pode ser praticada com pessoas com doença do coração? E essa resposta é um pouquinho mais complexa, mas entra naquela questão assim, ó, do médico depende, tá? Depende, quando a gente fala em doença do coração, né, a gente tem, vamos separar em dois tipos aí de doença. Doença cardíaca isquêmica, que é aquela pessoa que tem falta de sangue, tem uma artéria lá, uma coronária entupida, tá? E tem também doenças do coração, que são doenças, vamos supor assim, de perda de função do coração, tá? E também nós temos disfunções valvulares do coração, e tem arritmias. O que acontece? Depende do tipo de problema que essa pessoa tem. Vamos supor que seja uma arritmia cardíaca. Tá? Qual é o problema da arritmia cardíaca? Que quando tu submete o coração a um esforço maior, eu posso piorar essa arritmia e ela pode entrar num ritmo caótico, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então, para quem tem arritmia cardíaca, a primeira coisa, tem que identificar o tipo de arritmia. Tem que ir sim num cardiologista para ver, porque tem arritmias que não são problemas, tem arritmias que são problemas. Tá? Então aí a gente precisa sim de um especialista, um cardiologista, para determinar. Às vezes o paciente não sabe, mas ele está precisando de um marca-passo. E às vezes ele pode ter uma arritmia que não é problemática. Tá? Quando a gente tem a doença isquêmica do coração, aí tem que ver o seguinte, aí dependendo do problema, ele pode estar num grau de isquemia que ele pode precisar de um stent, pode ter angina, mas às vezes
o exercício vai ser uma das soluções para aquele problema isquêmico dele. Então, isquemia já é outra situação. Quando tem doenças valvulares, aí vem aquela questão. Existe uma doença valvular que chama-se estenose aórtica, que é na saída do coração. A estenose aórtica, ela é muito, às vezes ela é problemática, por quê? Porque o paciente com estenose aórtica, ele não vai ter, praticamente ele não tem, ele quase não tem sintomas, mas às vezes o sintoma pode ser a morte súbita. Tá? Então, por isso, às vezes é importante a avaliação cardiológica, mas até simplesmente o médico colocar um estetoscópio e ver se tem sopro. Se tem sopro, vai fazer um ecocardiograma. Tá? Por exemplo, tem uma outra problema cardíaco que chama-se insuficiência mitral. Insuficiência mitral, o paciente ele vai ter falta de ar, mas ele dificilmente tem morte súbita. Tá? Tem até um ditado na área médica que ele diz que o doente da insuficiência mitral, ele assiste o doente aórtico jogar vôlei, mas o mitral vai no enterro do aórtico. Por quê? Porque o paciente com estenose aórtica, ele não vai ter, geralmente ele não vai ter falta de ar, só lá num período mais tardio. E o mitral, ele normalmente ele vai ter aquela falta de ar, pelo represamento na circulação pulmonar, mas ele não tem morte súbita. Então, nas doenças valvulares, volta a questão, depende, tem que fazer a avaliação, mas em princípio sim, o exercício é orientado para essas duas pessoas, esses grandes grupos. E o grupo da insuficiência cardíaca, aquelas pessoas que já perderam a função contrátil do coração, depende da reserva funcional cardíaca, e uma das formas de melhorar essa reserva funcional cardíaca é o exercício, mas o que vai ter que ser? Vai ter que ser dentro daquela zona de treinamento que não prejudique a função cardíaca, que não leve a pessoa a ter um problema de morte. Mas, de uma maneira geral, sim, as pessoas, mesmo com doenças cardíacas, podem praticar musculação e exercício, respeitando as limitações. Tem dentro da área vascular uma situação que é a claudicação intermitente. Não é exatamente essa pergunta, mas é interessante a informação, que a pessoa tem dor na perna para caminhar por falta de sangue. E a maneira da gente melhorar clinicamente isso é realmente colocar o paciente a caminhar e a praticar exercício. Por quê? Eu vou aumentar, aí vem a questão do cardio exercício, eu vou aumentar a microcirculação, neovascularização, e o exercício vai aumentar o número de mitocôndrias dentro do músculo estriado esquelético. E aí o que vai fazer? Como eu tenho menos teor de oxigênio naquele segmento, o meu maquinário metabólico, se eu aumentar as mitocôndrias daquele músculo, eu vou conseguir com menos oxigênio, eu vou conseguir uma pressão de energia semelhante. Então, o claudicante, dentro da área vascular, a gente coloca ele para caminhar justamente para isso. Às vezes a gente tira ele da claudicação somente por... Ele tem dor para caminhar, mas a gente tira ele da claudicação fazendo esse paciente caminhar. Então, as contraindicações cardíacas é aquela história, depende da avaliação do grau de disfunção cardíaca do problema que existe. Vou fazer uma pergunta de leigo, porque para mim, me considero leigo nisso. Aquele paciente com insuficiência mitral, aquele que tende a ficar com uma cor mais azulada? Ele pode ficar com uma cor mais azulada, sim. Mas, na verdade, todas as valvulopatias, ele pode ficar cianótico no momento que ele, vamos supor, ele não consegue fazer a troca ali no pulmão. Eu me lembro de um caso desse, o senhor ficava bem, um aspecto azulado, assim. Aí pode ser simples, vamos dizer assim, ele pode ter uma insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração não está contraindo direito, por qualquer uma das valvulopatias. Ele pode ter qualquer uma delas. Os malandros acham que é difícil montar a dieta para fisiculturista, monta para um cardiopata e você vai ver o que é bom com insuficiência cardíaca. Sim. Aí você vai ser o bom ou você não vai ser o bom. Ali o bicho pega. Sim. Tem que controlar tudo, principalmente no sódio e outras coisas. Água, consumo de água. Sim. Insuficiência renal também. Quantidade proteica. Ali o negócio é X. Os pacientes que são dialíticos, né? Que não, principalmente aquele que que faz diálise e é anúrico, quer dizer, ele não urina. Né? Aí é aquilo que tu falou, tem que ser calculado e proteína, sódio, água, tudo, e se passar um pouquinho ele já encharca. E aí que eu falo, daí se você errar o cara não vai ser campeão na categoria, se você errar ali o problema é um pouco mais complicado. Sim, pode. Até a quantidade de potássio na dieta, né?
Eu tenho casos e casos, né? A gente tem eu sempre acompanhei, a gente acompanha aqui a nefrologia, né? Mas eu tinha um professor que era nefrologista e tem um paciente dele que ele tinha insuficiência renal, ele fazia diálise, tá? E ele também era um daqueles pacientes anúricos, ele não urinava, então ele dependia da máquina. Então a única forma dele excretar os eletrólitos é através da máquina. E esse paciente, ele faleceu embaixo de um pé de bergamota. Pode rir, tá? Mas isso aí aconteceu por quê? Porque é uma fruta que tem bastante potássio. E ele sentou lá e, né, coitado, ele tinha restrição de tomar água e provavelmente estava com muita sede, entrou numa compulsão, talvez, e ele comeu uma barrigada de bergamota. O que aconteceu? Ele teve uma hiperpotassemia e não deu tempo de dialisar e morreu. Por isso que o William falou assim, é difícil para montar uma dieta fisiculturista, mas monta e faz um renal crônico aderir à dieta. Exatamente, quantidade de potássio. Potássio é um dos nutrientes mais disseminados em todos os alimentos. E isso é um problemaço, né? Você ter controle. E fazer entender, né, a pessoa que daí tá no muro, né, negão? Pisou pro outro lado, não volta mais. Que geralmente eles estão com o potássio assim, ó, sempre no limite, né? Sempre no limite superou. No fio da navalha mesmo. Mas aí, podia agora contar um pouquinho como é que foi de campeonato. Isso. Foi, como a gente sempre fala, a FBB é sempre um show à parte, show de luzes, as músicas. Você se sente num cinema, né? Literalmente falando. Foi muito legal, porque foi o campeonato estreante com o maior número de atletas, né? Tava borbulhando pessoa no backstage, né? E as categorias nós fizemos muito bem, né? E, claro, o bem é muito, digamos assim, tridimensional. Você pegar uma pessoa que nunca pisou num palco, que nunca teve percepção de competir, e você colocar o melhor físico nela, da vida dela, já é um sucesso muito grande. E lógico que a gente tem que entender que categorias muito concorridas, como foi essa que eu levei, tem dezenas de pessoas que têm o mesmo sonho que o seu. Então, às vezes, o troféu não é a entidade, o benefício maior, mas todos serão muito bem, dentro dos seus limites. Então eu levei, vou até citar em nomes, levei o Alex, né, um bodybuilder, a categoria mais difícil para mim foi a dele, bodybuilder até 80 quilos, né, ele ficou em 5º colocado, numa categoria que tinha 11 pessoas, e na categoria dele teve muita migração da NPC para FBB, então ele pegou muitas pessoas que já concorriam e já competiam há anos, né, então um pouco desleal ao meu ver, mas ele ficou com um físico excelente, né? Não ganhou porque tinha pessoas realmente com mais tempo de treino e um pouco mais preparadas do que ele. Porque era um campeonato de estreantes, né? Mas se a pessoa não competiu antes, ela pode ir como estreante, mas já é macaco velho. Né? Exatamente. Competir, tem um rapaz que ficou campeão overall da bodybuilder, ele compete há mais de 7 anos no NPC, né? Então, um campeonato de alto nível, e foi no estreante da FBB. Eu acho isso um pouco injusto, né? Injusto não só com os atletas competindo contra ele, mas com o show, né? Não deveria ser assim, né? A regra permite, mas a gente... Exato, né? Tipo, ali seria bater em cachorro morto, né? Que graça tem isso, né? Não tem graça nenhuma, né? E as meninas ali da biquíni, né? A Janaína também ficou na Master, né? Ali ela teve alguns erros de pose, então descontou muito ponto dela. Então ela não ficou entre a top 5, né? Eu não me lembro de cabeça, acho que ela ficou em 7ª, né? Então alguns erros de pose, e isso conta muito na questão numérica do julgamento dos árbitros, né? Mas fisicamente ela estava bem. Estava bem. Ela com certeza fica entre as 5 melhores em questão de físico. Mas aí os errinhos de palco, assim, de fazer a pose de um lado, mas era do outro, errar quando o juiz chamava para ficar em fila, isso aí desconta muito ponto, né? Então foi o que mais prejudicou ela. É um erro comum de atenção que ocorre quando a pessoa está no palco pela primeira vez, o nervosismo, isso é comum. E daí na nossa categoria, que a Janela foi na Master, né? Daí na categoria ali assim, até 1,62 tive 2 atletas, né? A Sheila e a Ana, né? A Sheila ficou incrível o físico dela, ficou impressionante, né? A Sheila, ela sofreu um pouco por estar, digamos assim, um pouco musculosa demais, né? Ela teve o superior e o quadríceps, a gente teve um cuidado muito grande de tentar desevoluir um pouco, né?
e às vezes é muito mais complexo desevoluir do que evoluir, né? Então ela ficou um pouquinho demais na questão do ombro, tinha uma artériazinha que apareceu, incrivelmente uma artériazinha desconta a ponta para biquíni. Então ela ficou em quarta, foi muito bem, a categoria estava linda, tinha as meninas muito, muito boas, né? Ela ficou em quarta e nessa mesma categoria a Ana ficou top 1, né? A Aninha, né, ela tem um físico biquíni, ela nasceu assim magrinha, com a densidade, mineralização óssea pequena, então ela foi muito bem, ficou top 1 na categoria. E concorremos ao overall e perdemos o overall por 1 ponto, né? Então ela, para uma estreante, ela subiu muito confiante, posando leve, perfeita, aquele sistema de unir assim leveza com sensualidade, ela foi muito bem. E a Sheila também posou muito bem, só a Sheila realmente pegou essa categoria pesada e realmente passou um pouquinho a questão da muscularidade dela, né? A gente treina pesado, a gente erra para mais do que para menos muitas vezes, né? Então foi o que pegou ela. E teve o Álvaro também, um Classic, né? Só que o Álvaro teve um pouco de dificuldade no que? Teve que trocar a categoria dele um pouco às pressas. Ele ia na bodybuilder e a gente trocou ele para Classic. Porque na bodybuilder a perna dele ia ficar um pouquinho para trás, não ia ter tanto corte em X, né, que a gente quer. Então a gente teve que migrar ele nas últimas 2 semanas para Classic e ele acabou não conseguindo fazer tão bem o vácuo abdominal. Então isso a gente sabe, a categoria Classic da FBB é a única congregação, né, a NPC não exige o vácuo abdominal da Classic, né, já a IFBB você é exigido. Não que tu não possa fazer na NPC, que para algumas pessoas, não todas, algumas melhora a pose, a outras piora a pose. Mas na IFBB é necessário fazer o vácuo. Obrigatório. Se você não faz, você é desclassificado. Desclassificado não, você fica entre os últimos, né? Porque digamos, o ícone da categoria é o vácuo abdominal. Então ele não conseguiu encaixar tão bem o vácuo, e se eu não me engano ele ficou em 6º, né? Uma categoria de 9 rapazes também. O que ganhou dele ficou overall da Classic, né? Ficou top 1 da categoria dele, ficou overall. Tu trocaste ele de categoria por causa da questão de corte de pernas, exatamente. Que na categoria dele seria a categoria, a gente sabe, que é a mais concorrida, até 75 até 80 quilos na bodybuilder, é a categoria que tem maior número de pessoas, né, e atletas muito fortes, com um grau hard de definição. Então, para a gente tentar ter um proveito melhor dele, da preparação dele, a gente preferiu descer um degrau em questão de muscularidade, mas tentar apresentar um físico mais padrão para a linha do que exige, digamos assim, a categoria, né. Ele se encaixou melhor na Classic. Na Classic tu não precisaria de tanto corte, né? Isso. Até nem tanto corte, pode ter um corte sim, quanto mais corte melhor, mas não precisa tanto volume em pernas. Que o que faltou nele foi volume de quadríceps. Ali, como a Classic é uma categoria não tão agressiva, ele se encaixaria melhor em questão de proporção. Mas claro que quanto mais cortada a perna, melhor. Exatamente. Eu lembro cara, são configurações diferentes do último que a gente viu ali, que a NPC, os Classics eram bem cortados. Né? Sim. Até o Sartori aparecendo ali. Exatamente. Hoje em dia os rapazes estão voando, né? É uma máquina. A Classic é uma categoria que, como tu não pode ter um peso tão grande, né? Porque é uma limitação de peso para altura, eles apostam muito no condicionamento, né? Então eles vão cada vez mais seco, cada vez mais denso. E naturalmente, quanto mais seco, mais denso, mais definido, né? Então eles não podem subir peso, eles trabalham na qualidade. Essa relação de peso e altura, assim, tu tem de cabeça mais ou menos como é que funciona? Uhum. Geralmente é a tua altura mais 5 quilos, se eu não me engano. Na altura, tipo, eu vou até na 1,75 de altura, pode chegar até 80 a 81 quilos, se eu não me engano. 81, abaixo de 81 quilos, se eu não me engano. Então 5 quilos a mais do que seria a altura da pessoa, né? É apertado. Tu pega uma pessoa assim mais experiente, mais evoluída, é difícil de conseguir bater peso para altura, né? Hoje eu não conseguiria mais, indiscutivelmente. Teria que pesar 80 quilos. Né? Então, não tem como, né? Então seria até pro físico um desastre, porque tu teria que desevoluir muito e às vezes se desevoluir muitos quilos de massa muscular tu acaba sacrificando por isso, né? Então, para um rapaz que está iniciando
ou que tem até uns 4, 5 anos de treinamento, o físico não é tão responsivo para hipertrofia, é uma excelente categoria. Mas a hora que tu já tem mais tempo de treino, já está mais evoluído, daí indiscutivelmente tem que migrar para categoria bodybuilder, que ela só visa o peso e não a altura em conjunto, né? Então, se você só vai pelo peso. 75 quilos. Não, para mim é meio complicado. Já tentei fazer isso e não deu certo. Deu problema. Deu. E ele, vamos seguir aí. No caso aí, que tu já está com uma boa experiência aí com o atleta, aí, qual a tua maior dificuldade aí com o pessoal? É na finaleira ali para secar ou ao contrário no período de off-season ali, quando tem que crescer? O que tu acha mais difícil ou que tu teve com teus atletas? Com certeza a parte final. Porque no off-season tá todo mundo comendo bem, todo mundo feliz, todo mundo treinando pesado, né? Na parte final, ali no contest, principalmente as últimas 2 semanas, que você tá numa restrição mais severa, passando fome, fazendo aeróbico, muitas vezes tomando muita água em algum momento, ali o pessoal realmente precisa de mais cuidado, né? Você tem que estar mais presente, e ainda mais que são estreantes, iniciantes, então eles não têm experiência alguma perante o que eles vão esperar, né? O que eu vou sentir se tomar um monte de água? Eles não fazem ideia, né? Então ele tá sempre em cima, né, assim. Então essa última fase é a fase mais delicada, assim, para eles, né? É onde a gente enfrenta mais dificuldade. Você tem que mais ser o pai, a babá deles do que nutricionista, né? É um momento que é bem desafiador para ambas as duas partes. Tu saber conduzir a pessoa no nível psicológico, que ela fique autoconfiante, e a pessoa também conseguir fisiologicamente seguir todo o passo a passo, né? Que realmente tem preparações mais difíceis, preparação mais fáceis, mas nenhuma é fácil. A gente vê a tua dedicação com teus atletas nos backstage, a gente já viu, tu tá sempre junto, tá sempre conversando. Isso é muito importante, né? Porque tem muito atleta que sobe sem o treinador e fica bem perdido lá. Se é vamos falar assim, bem usando um sistema clássico, ser macaco velho até vai, né? Porque tu sabe como conduzir, tu já passou pelo processo 5, 6, 10 vezes, mas o estreante sozinho não tem como, né? Ele não vai ter o time de carbar, ele não vai ter o time de usar bomba de sódio, quando ele deve começar a aquecer, o que ele tem que comer durante o aquecimento, isso é tudo feeling, né? Você não tem cálculo matemático e tempo correto. É comer, deitar, ficar com a perna pro ar, olhar o físico, ver a pele, quando tu entra com sal, quando tu entra com sal. Aqueceu, agora tá bom, para de aquecer. Isso tudo é só uma vivência, né? É o feeling, né? O olho, né? Treinado. E se a pessoa vai sozinha, ela não tem mínima noção de fazer isso, né? Mínima noção. Mas eu me admiro muito o treinador que vai deixar o atleta dele e não competir no estreante sozinho, né? Daí é uma pessoa que realmente não estava muito aí para aquela pessoa lá que passou tanto trabalho, eu falo trabalho, que é trabalhoso mesmo, se dedicou tanto para chegar lá e curtir o processo, e você vai subir inseguro, né? Não tem como. Isso não se faz. E aí, quando vê, nem volta, né? Sim, às vezes tem uma experiência tão frustrada que abandona, né? Às vezes uma pessoa com potencial genético e com musculatura excelente, mas pela experiência negativa acaba se frustrando e acaba desistindo, né? Até porque às vezes pode ser, como seja conduzido ou não conduzido o processo, muito traumático, né? Acaba sendo ruim. É a mesma questão da pose, né? Se tu não souber se mostrar, como eu digo, porque o árbitro, ele procura o defeito, né? E tu tem que saber disfarçar ele. Tu bota tudo a perder. É a mesma coisa do atleta estar sozinho nos backstage, fazendo o que não sabe. Aí botou tudo aquilo lá fora, o que fez, porque não sabia o que fazer, porque estava sozinho ali. Exato. E sobre a questão, assim, como tu citou, né? Tem pessoas musculosas e tem pessoas estéticas, né? Tem muitos atletas, tu vê de roupa, tu não dá nada. Parece ser um cara que mal pegou um halter na mão. Mas ele tira a roupa pelo nível de definição e como essa estrutura morfológica dele muscular é formada, ele fica enorme no palco. A beleza estética dele é tão grande que a falta de volume é preenchida por esse fator benéfico. Tu não dá nada pelo cara de casaco. Tu diz, esse louco aí tá fazendo o que perdido aí? Ele sobe no palco, ele toma conta do palco. A questão do posar também, né? Sim, conseguir... Que o fisiculturismo é um trabalho, é um jogo
de mostrar o teu ponto bom e esconder o ponto ruim. É uma ilusão de ótica. Né? Não é? Ninguém é bom em tudo. Tem que mostrar o que tu tem para ofertar. Aí tem tudo isso, né? Tem a pintura, tem a pose, tem o preparo no backstage lá, junto com o treinador, com o que acompanha, o nutricionista. Só não bota tudo a perder. Outra coisa, o que tu acha dos testes de pintura antes do campeonato? Porque a gente vê umas cores esverdeadas, marrom e coisa. É importante tu testar? É que, na verdade, o esverdeado acontece quando a pessoa está com muita retenção de água ainda, não secou. Né? O esverdeado fica pela questão da a pigmentação esverdeado meio com pintinha, assim, né? É que a pessoa está com uma quantidade de água subcutânea muito grande. Né? Não é pela tinta. Tem tintas de qualidade também. Sim. O Brotan e tem o genérico. Né? Genérico. Então, você não vai poupar R$100 um momento ali que, né? Porque tá o louco. momento mais importante, né? Não, popa em outra coisa, né? De repente, até uma dica para quem pensa em competir, fazer um teste de, né, um tempo antes para ver como é que fica. Porque, pelo que eu entendo, tem várias cores, né? Tem várias cores. Então, tem que ser muito variada com a tua pigmentação, a mulher, até pela questão da cor do cabelo, cor dos olhos, né? Isso tudo aí. isso tem que cuidar também. Até para o biquíni que tu vai usar, a cor é interessante, uma cor mais clara, escura. Aonde vai ser o palco? Qual é a cor do palco? A cor das luzes do palco. A gente sabe que tem duas, NPC e FBB. A FBB, digamos assim, as luzes são muito melhores. Né? Você consegue com uma tonalidade diferente. E a NPC, a luz não é muito boa, não. E fora que é uma luz quente, tu pode cuidar. Pelo ambiente climatizado e pela luz, poucos atletas da FBB soam e escorrem tinta. Da NPC a grande maioria. Né? Mesmo o cara seco. Né? Então tem que prestar atenção nesses... São pequenos detalhes que no final vão fazer toda a diferença. Com certeza. A gente nota, de 15 atletas no palco, 2 estão escorrendo. Então eles estão ruim mesmo, vieram retido. Mas se todos estão escorrendo, não é por causa da tinta. Né? Não é porque da retenção todo mundo retido. Tem alguma coisa a mais ali. Né? A gente tem essa visão aí. Né? Tem umas perguntas aí? Não, tem bastante gente, mas não tem pergunta. Acho que já tinha tudo nas caixinhas. Eu tinha muita caixinha. Tinha algumas que eram perguntas, vamos dizer assim, eu reconheço, mas eram semelhantes, né? Daí eu juntei uma pergunta só para a gente não ficar... William, tu tem planos para os teus atletas no próximo campeonato? Quando? Já pode falar, não? Sim, dos atletas estreantes, 2 a gente vai dar continuidade pro gaúcho. Tá. A Aninha, né, ela vai na biquíni até 162, a gente já está em preparação, obviamente, né? E o Alex, a gente vai jogar ele na Classic Physique, né, que é um campeonato que a gente espera que seja de grau de dificuldade um pouco maior. Então ele está com as pernas muito boas, o tórax está bem simétrico, mas ele ainda precisa para um gaúcho um pouco mais de volume de tórax e ombro, né? Então a gente vai colocar ele na Classic, que é uma categoria ali que exige um pouco menos de volume, né? Então a gente vai tentar botar o Alex na Classic, a Ana vai para biquíni e a Brenda vai para NPC em julho também na biquíni, né? Até 1,58, se eu não me engano. Né? Daí a Brenda já também está em preparação, já faz 15 dias, né? Então estamos aguardando aí julho para ela pisar a primeira vez no palco do NPC. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que tem alguém que queira competir, pode te procurar, tu avalia, tu avalia para ver se a pessoa tem condição ou não. Isso, a gente tem que... Como é que faz para entrar em contato? Exatamente, podem me chamar no meu Instagram, né? Nutri William Montemeso, né? A gente consegue ele assim conversar, direcionar. O bom é se tem possibilidade de vir presencialmente, a gente avaliar presencialmente para ver quanto tempo a gente vai precisar para realmente botar a pessoa no palco. Tem pessoas que já treinam há anos, já tem uma muscularidade mais desenvolvida e tem que corrigir com nossos amigos educadores físicos, né? Treinadores, aliás, alguns pontos cruciais que as categorias pedem às vezes de arranjo e morfologia corporal para que se encaixe na categoria, outros já vem pronto, caem de paraquedas, né? Então alguns dependem mais tempo, alguns menos tempo, mas precisamente a gente consegue
conversar, ver como que é a expectativa dessa pessoa, se ela tem condição e essa condição, como a gente vai saber conduzir a longo prazo, né? E vontade, né? Porque não é... Hoje em dia todo mundo é competir, mas o pessoal não faz ideia o que é se preparar para competir, né? Não é entusiasmo, agora eu vou botar a chuteira, vou dar um bicudo numa bola. É meio ano da tua vida voltado exclusivamente, unicamente para aquilo ali, né? Não tem Natal, não tem feriado, não tem nada. Você vai ter que viver aquilo ali, né? E o Dirceu citou aqui assim, ó. Realmente eu vou começar num período agora bem breve. Estamos estruturando um vídeo de apresentação que vai ser realizado agora esse domingo, filmado esse domingo para iniciar os atendimentos na Gold lá de Campo Bom, né? Uma estrutura incrível, né? Primeiro mundo mesmo, do que tem de melhor aí para nós em ambiente e equipamento. Vou iniciar lá, e Campo Bom é uma cidade que realmente é muito próspera, né? E se eu falo em questão de praticantes de musculação, com certeza a gente vai conseguir fazer um trabalho bom lá, de excelência com a galera da cidade lá. Dirceu tá on aí. Dirceu tá, e conta pra nós como é que foi a inauguração da... Só pra lembrar o Dirceu, quarta-feira, 18 horas. Ó, Dirceu. Estamos dando spoiler aí, tá? Como é que foi a inauguração da de Rolante? Rolante, assim, todas as academias da Gold são excelentes, não tenho o que falar. Desde o ambiente, ao material humano, aos equipamentos. Mas a de Rolante, olha, vou te contar que ficou espetacular o negócio, hein? Cara, assim, sabe quando tem uma expectativa de ser algo muito bom, mas é melhor ainda, né? Os equipamentos do Dirceu lá, olha, vou te contar, hein? Fez a mágica, né? Aquela perguntinha, vai ter um cantinho de power lá? Não, já tem. A gente já estamos com a gaiola de agachamento lá. O supino, ele é um supino muito bom, e o William Altneter já está se encarregando lá de puxar os tabuladinhos lá para nós. Ficou lindo demais. Quem puder ir lá e ter uma experiência de treinamento no ambiente vai ficar encantado. Eu vi no Instagram ali a inauguração, até mostrei para o Alexandre. Nossa, um evento assim. Não, e olha só, show de fogos, e teve o Janho, né? É nível hard de negócio, né? E daí nesse sábado eu tive o prazer lá de fazer uns testes de tonelagem no leg, no agachamento. Passou pelo teste. Se passou pelo teste meu e do Altneter, ganhou o selo, você pode ir lá treinar tranquilo. Um abração pro Dirceu, né? Ele disse que anotou lá que tu vai quarta. Até porque a gente tem vários projetos, várias novidades aí de musculando, e os componentes da equipe, a gente também tem algumas coisas aí que, por enquanto, não dá para falar tá no oculto, pessoal, mas daqui a pouco a gente vai estar divulgando aí para vocês. São coisas bem legais aí para a região e para o setor aí de musculação na região que a gente está gestando, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer aí para todo mundo aí. Tá? 24 vai ser o ano, hein? Muita coisa boa para vir, hein? Muita coisa boa. Tá? Então, pessoal, acho que tá legal. Tá legal para hoje, o Musculando Responde. Eu gostaria de falar novamente aí do evento na Fiergs, tá? Que a gente vai estar presente, vai estar, vamos dizer, fazer uma cobertura, mas provavelmente a gente vai poder entrevistar essas férias, esses ícones aí da musculação. A Dani, a gente vai deixar para ela entrevistar a ídola dela, a Ângela Borges, né? Que acho que uma das maiores representantes da categoria wellness aí no Brasil e no mundo, né? Precursor aí, tem... Bom, que eu vi no currículo dela, 60 títulos mundiais e vários outros aí. Né? O Walter Krause e o Jonato prestam conhecimento assim... Tá louco. Fora de série, considerando que o Krause treina pesado. Tu falou. Muito pesado. Aí tu vê, negão, é um dos mestres de treinamento de força. Sim. E o ingresso, como que o pessoal faz? Fala com a gente. Pode entrar em contato conosco, ou daqui a pouco... Pode entrar em contato Pode chamar ali no bate-papo, ali no Musculando. No direct, tá, o primeiro lote já foi esgotado, a gente já está indo pro segundo lote aí. Quase esgotado, pessoal, fiquem ligados. E até assim, proprietários de academias que queiram qualificar a sua equipe aí,
Pessoal da sala que trabalha, pessoal da sala né? que trabalha, assim, a ideia é trazer gente aí, né? Até o Dirceu, se tiver interesse aí de levar o pessoal para dar uma qualificada, vale a pena porque são referência no treinamento, sim. Aí a gente vai estar lá. Ao meu ver, é inadmissível um educador físico, até um entusiasta, né? Mas vamos falar de profissionais, né? Não Ter a participa. oportunidade de ter no estado vamos falando de Labores como professora também, Sim. 3 ícones. Ela é professora, sim. Ela, professora de pós-graduação. Na Uniguaçu? Não é qualquer pós-graduação. Treinamento de alta performance. Ter essa oportunidade de deixar passar em branco. É uma vergonha como profissional você não ir lá. Então, pessoal da sala, pessoal educador físico, fiquem ligados, vai ter muito conhecimento, vocês vão poder tirar muita dúvida, assim, ó, que é isso aí que vai fazer a diferença. E é um meeting voltado para o treinamento feminino, né? Que é um grande público. A gente tá colocando nos stories, nos reels, vários materiais aí, várias chamadas, tá? E cada vez vai intensificar maior, mas tá todo mundo convidado, tá? Will, fecha para nós a live aí, Will. Galera, agradecer cada um de vocês que entraram aqui hoje, que nos parabenizaram, que tiveram um tempinho numa segunda, cara, para adquirir conhecimento e conversar conosco. Então, obrigado mais uma vez. Logo mais essa live vai estar subindo para o YouTube com excelente áudio, a qualidade visual fantástica, tá? Então você pode ter acesso, você pode compartilhar esse vídeo com dezenas de amigos seus, para cada vez mais auxiliar nós a conseguirmos passar conhecimento de primeiro mundo e conhecimento dentro da área do esporte para fazer o nosso esporte, a gente ama a musculação, crescer cada vez mais. Está num boom, mas a gente quer que chegue a níveis astronômicos, que todas as pessoas tenham acesso de pisar dentro de uma sala de academia. Obrigado a todos. Boa noite e até mais. Até a próxima segunda. Agradecendo aos patrocinadores, Francesca Advogado, Clínica Movion, Matéria-Prima, Christian Quito, Farmácia Santé. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E Matéria-Prima com os suplementos na mesa. Brandão, tchê, vamos lá.